Artrose, esse é o nosso assunto de hoje. Por que esse negócio dói? O que vem? De onde que vem? Como é que faz? Vamos entender essa bagaça de um jeito é brabo, né? De um jeito simples, direto, reto e objetivo. E aí, para isso, eu vou te lembrar que você viu, saiu na segunda-feira, um vídeo sobre diferentes tipos de articulação. Lembra disso? Beleza. Falei com vocês sobre as articulações sinoviais. Lembra disso? Então, aquela articulação que tem líquido sinovial dentro, lembram disso? E eu falei também para vocês sobre as cartilagens presentes na epífise, nas pontas dos ossos. E aí, vamos lá, pensando em grandes articulações que sustentam um grande peso, a gente tem o quadril e a gente tem o joelho, e a gente poderia fazer aulas específicas para cada um, porque existem especificidades em cada uma dessas articulações. Beleza. Eu vou escolher uma, vou trabalhar com o joelho hoje, para ficar muito fácil de você visualizar, até porque é muito comum casos de artrose no joelho. Também existem artroses no quadril, síndrome do impacto no quadril, enfim, tudo isso existe, mas eu vou focar aqui no joelho, porque eu não quero ficar numa articulação apenas para trabalhar a articulação em si. Eu quero que você entenda o contexto do que é a tal da artrose. Então, deixa eu pegar aqui o nosso 3D, peraí. Aí, beleza. Então, vamos lá. Aqui está o nosso amigão aqui. Vamos dar uma olhada para ele. E vamos diretamente no joelho desse camarada aqui. Bom, você está vendo somente as partes ósseas. Então, vamos temperar isso daqui. Vamos botar mais uma coisinha aqui. Opa, aí, ó. Joia. Então, botei aqui um tecido conjuntivo. Com isso, a gente consegue dar uma olhada na cápsula articular colocada aqui. Joia? Então, uma articulação sinovial tem essas cápsulas articulares. Eu vou deixar aqui como está e vou retirando essas estruturas aqui para a gente poder estudar junto. Beleza? Aqui, ó, a membrana, ó, sinovial. Joia? Vamos tirar. Lembrando que dentro da articulação a gente tem, ó, as cartilagens. Aqui você já sabe, na última aula eu falei sobre ligamentos e tal, então não vou gastar aqui energia com os ligamentos, mas eu quero que você lembre o seguinte: eu tenho a cápsula, eu tenho a membrana sinovial e aqui dentro eu tenho o líquido sinovial. Beleza, então, deixa eu botar numa posição melhor, vou deixar ele marcadinho aqui e vamos trocar uma ideia aqui. A primeira coisa que eu quero que você pense quando a gente olha isso daqui, olha só, a cartilagem articular é um tecido conjuntivo especializado. Então, ele é formado por poucas células. E quem é o personagem principal aqui? Condrócito. Então, os condrócitos são as células que estão colocadas ali. E eles ficam imersos numa grande quantidade de matriz extracelular que eles mesmos produzem. Voltando, o que é matriz extracelular, Isaldo? Vamos lá. Quando você ouve extracelular, quer dizer que está fora da célula. Você tem o intracelular e o extracelular. Então, a matriz extracelular é tudo aquilo que circunda as células, onde as células estão imersas, vamos pensar assim. Então, a matriz extracelular dessas células, os condrócitos, então estou falando de quê? De cartilagem, exatamente o que você está vendo aqui em verdinho, tá? As cartilagens, elas estão imersas numa matriz extracelular construídas por elas mesmas. Então, presta atenção. Condrócito, né, são as únicas células ali da cartilagem, presta atenção nisso. Responsáveis por quê? Por produzir e renovar toda a matriz ao redor delas. Então, olha só, ela produz e vai renovando. Joia. E aí você vai pensar assim, tá, e o colágeno? Qual colágeno? Colágeno tipo 2. Colágeno tipo 2 forma uma rede de fibras colocadas ali entrelaçadas, que dá uma resistência à tração, à torção, enfim. É como se fosse uma armação, uma rede. Uma rede, como é que eu vou te explicar? Se você já viu, ó, vou te dar 2 exemplos. Então, para você que é mais old school, você que é tipo tio Elisaldo, mais old school, você já deve ter visto uma obra. Nessa obra você viu que quando os caras cavaram, eles fizeram uma malha de ferro chamada radier, que foi colocada ali para ser a base das colunas. Joia? Não, Elisaldo, não sei o que é isso, nunca ouvi falar, eu não sou old school. Então fica tranquilo e acompanha o tio. Você já viu, né? Ou na TV, ou até no circo, aquela galera andando na corda bamba. Embaixo tem o quê? Tem uma rede. Qual o objetivo desta rede? Né? Proteger o malabarista, o cara que está andando ali, para ele não se esborrachar no chão. Então eu tenho, tanto no radier quanto nessa rede, eu tenho o quê? Fibras entrelaçadas. Então colágeno tipo 2 vai fazer isso na sua cartilagem. Fechou?
Lembra? Aprender é entender, não é decorar. Você decora hoje, esquece amanhã. Então, aprende comigo. E a melhor maneira de aprender é fazer conexões com coisas que o seu cérebro já conhece. Esse é o método da Fisiologia 360 que Tio Elisal desenvolveu com 22 anos. Né? Esse ano fiz 22 anos de professor do nível superior, trabalhando sempre com anatomia e fisiologia. Então, pega os meus exemplos e vai. Elisal, eu pensei numa outra coisa parecida. Pô, beleza, é parecido, você entendeu? Fechou. Acha o teu caminho. Então, vamos continuar aqui. Chimarrão, né, gente? Então, vamos lá. O que eu tenho nesse colágeno 2 ali junto? A gente tem proteoglicanos, principalmente quem? O agrecano. Proteoglicano, o que é isso? Vamos lá. Proteo vem de proteína, glicano vem de glicose, de açúcares. Então, eu tenho uma junção entre proteínas e açúcares, né? E ali a gente tem o quê? Molécula. Essa molécula, né, de proteoglicanos ali, ela vai prender uma quantidade muito grande de água dentro do colágeno. Então, deixa eu ver se eu entendi, Isaldo. Eu tenho a rede de colágeno, eu tenho a molécula de proteoglicano que vai manter essa área hidratada. Isso. Exatamente isso. Pensando em fisiologia, inclusive a galera da comunidade, se você está assistindo esse vídeo, você já sabe que a gente vai começar a trilha de fisiologia do exercício. Além da trilha de fisiologia humana, com todos os sistemas, a trilha de anatomia com todos os sistemas em 3D, a gente vai começar agora com a parte de fisiologia do exercício, que vai ter bastante coisa 3D para você que é da comunidade. Pois, Aldo, o que é comunidade? Eu não sei. Cara, então, não vou ficar falando da comunidade aqui agora porque eu lembrei disso. Faz o seguinte, aqui embaixo eu vou deixar, na descrição do vídeo, vou deixar alguns links. Então, primeiro, caiu de paraquedas, nem me conhece, achou legal a aula, quer ficar comigo, quer aprender mais? Fica aqui no canal, se inscreve. Mas também tem um grupo que é 0800. Então, nesse grupo, você pode entrar ali, vou deixar o link ali embaixo, você entra, um grupo do WhatsApp fechado, é silencioso, não tem bom dia, boa tarde, boa noite, só eu e minha equipe falamos ali e a gente avisa do horário das aulas e material em 3D e material em PDF, a gente manda lá também, tá? E vou deixar o link da comunidade para você conhecer a comunidade. Entra lá, clica, dá uma olhada, lê a página. Pô, achei interessante, fiquei com uma dúvida. Também tem um link aqui embaixo do nosso WhatsApp. Você tira dúvida com a equipe, caso você queira, beleza? Então, já dei os recados. Volta aqui, a gente estava falando de proteoglicano. Então, por que você falou de fisiologia do exercício? Eu falei de fisiologia do exercício, lembrei da comunidade. Por que eu falei isso? Porque quando você consome a glicose, o teu corpo vai guardar a glicose na forma de glicogênio, no músculo e no fígado. E aí é uma molécula muito hidratada. Então a glicose tem a ver com hidratação. Isso. Por isso que o proteoglicano, principalmente quem? O agrecano, vai reter mais líquido e vai ajudar na hidratação do seu colágeno ali. Beleza? Ou seja, da sua articulação. Joia? Então, vamos pensar num macete aqui. Deixa eu pensar num macete que vai ficar legal aqui para a gente pegar esse jogo aqui da nossa articulação. Já sei. Pensa numa esponja. Pensa numa esponja. Então, pensa na cartilagem como uma esponja de alta tecnologia dentro de uma armação de aço. Opa! Então, você tem a armação de aço e ali dentro, né, você tem essas esponjas colocadas. Então, o colágeno tipo 2 é a armação de aço, que vai dar resistência, vai segurar lá a pressão, puxão, tração, torção, aquela coisa toda dentro do seu limite. E esses proteoglicanos, principalmente quem? O agrecano, vai ser essa esponja capaz de tracionar muita água para aquela região. Fechou? Então, pensa assim. Então, uma particularidade fisiológica importante para a gente guardar é que a cartilagem articular ela não tem vasos sanguíneos, então ela não é irrigada como outras áreas. Além de vasos sanguíneos, ela também não tem nervos e nem vaso linfático. E, Elisaldo, e aí? De onde vem a nutrição dela? A nutrição acontece por difusão. Difusão é aquele transporte sem gasto de energia entre as membranas. Por exemplo, quando você respira, ocorre uma difusão simples do seu alvéolo, do oxigênio que está no seu alvéolo, para dentro do seu sangue, para as suas hemácias. A galera da comunidade, a gente está, inclusive, acabando o sistema respiratório, agora a gente falou sobre isso. Então tem uma difusão, então, do oxigênio para o sangue, quanto do gás carbônico do sangue saindo para o alvéolo. Não tem gasto de energia, passa rapidamente. É como a água que você joga numa peneira, vai passar direto. Joia? Então isso é difusão. E aí, de onde que sai essa nutrição? Do próprio líquido sinovial que vai banhar a articulação. Então o líquido sai dali. Então é um tecido que se alimenta do ambiente onde ele está. Ele se alimenta daquilo. É como uma planta, cara. Você tem uma planta no vaso, a raiz dela ali, esse vaso está colocado na sua calçada. Bonito pra caramba. Se não tiver água em volta, vamos imaginar que você fez uma calçada, esquece a articulação, vem comigo. Você tem uma calçada bonita, fez sua casa,
e você colocou um telhadinho para tapar ali a tua calçada. Então você abre teu portão, né, ou condomínio, você está embaixo ali daquela tapagem. Então não vai chover ali. E aí você, pensar aqueles vasos bonitos, pegou ali, botou uma árvore ali, plantou uma pequena árvore, não vai crescer demais naquele vaso, e você poda ela para ficar bonitinho. Então, pode chover à vontade em volta, porque não vai cair água ali. Ela só vai se alimentar da água que você colocar ali. Agora transforma isso para cá. Então, os outros tecidos é a área fora da sua telhado, do seu telhado, do seu toldo. Vai chover, vai molhar tudo em volta. Aquela área ali, ela só vai se alimentar da água que for colocada nela. Ou seja, a cartilagem só é nutrida, né, os condrócitos, aquelas células ali só são nutridas pela água, pelo líquido, sinovial que está dentro da articulação. Joia? Visualizou? Lembra, não decora que você vai esquecer. Entende, beleza? Então, pensa nessa plantinha que é separada ali, que ela não consegue se molhar ali. Joia? Agora vamos lá. Quando a gente olha para essa... Opa, o que você arrumou aqui, rapaz? Virou tudo. Pronto, ao vivo. Não, não é ao vivo, é gravado, mas eu não vou editar não, tá? É como se fosse ao vivo. Eita, Elisaldo. Presta atenção. Toda a tua carga, ela vem para cá. Vamos afastar. Ó. Quando você fica de pé, toda a carga do teu peso corporal, mais aquilo que a gravidade faz, ela vai ser colocada de alto a baixo. A tua coluna, ela tem as curvaturas, cifose, Exaldo. Cifose ruim, não. Cifose é curvatura normal, fisiológica. Lordose também é normal. O que não é normal? Hiperlordose, hipercifose. Você aumenta demais. E escoliose também não é normal. Essas curvaturas, elas são feitas para dissipar a carga, diminuir a carga que vai chegar aqui. Se você olhar, o fêmur tem uma cambagem. O que é cambagem? Você olha um carro de frente, as rodas têm que estar assim. Vou botar minha mão aqui. Acho que você está vendo. Eu não estou vendo você. Peraí, deixa eu vir para cá. Ai, vou melhorar. Olha para cá. A roda do teu carro ela é aqui, tem que estar aqui. Quando isso aqui acontece, você bate no buraco, aqui eu exagerei, né? Se você estiver com um carro assim, não vai andar. Mas se você estiver aqui, é um erro de cambagem. Você vai ajeitar a cambagem. Pois é, o que tem a ver cambagem com anatomia e fisiologia? Tudo. Vem comigo. Vamos voltar para cá. Se você olhar, o teu fêmur tem uma cambagem. Ó. Tem uma cambagemzinha aqui, quer ver? Olha para cá. Ó como é que a gente aprende as coisas interessantes. Vou fazer uma linha reta daqui para cá. Ah, não é isso aqui que eu quero. Isso aqui. Ó. Se eu fizer uma linha reta, onde que deveria estar? Mas não está. Por quê? É a tal da cambagem. Isso também vai ajudar a diminuir a carga. É por isso que em alguns tipos de exercício que a gente faz, até eu dei um curso nesse final de semana na Academia Objetiva aqui na minha cidade, aqui em Rio das Ostras, eu falei sobre isso, né, que é o valgo dinâmico. Às vezes a galera no leg press deixa o joelho para dentro, né, isso não é legal, porque você aumenta ainda mais essa cambagem, que seria essa medialização do joelho, né, ou o joelho em valgo, beleza? Ou valgo dinâmico que a gente fala. Mas vamos voltar aqui para a articulação. Então, quando você fica de pé, toda essa carga lá de cima, ela vem para cima dessa área aqui. Então, as articulações, como o joelho, que é o que a gente está falando hoje, essas cartilagens ali dentro, elas vão ser comprimidas, levemente comprimidas, e podem ser mais comprimidas, como, por exemplo, você está treinando fazendo salto. Então, você está ali treinando um treinamento funcional, ou um cross, ou, sei lá, treinando potência. Você faz um salto para cima da caixa. Então, antigamente, eu mesmo fazia muito isso. Eu saltava na caixa e pulava da caixa para o chão. Esse retorno para o chão é um impacto muito grande. Então, é mais legal você subir e descer devagar. Depende também do que você está treinando, o chão, uma série de coisas, mas o que acontece? Aumenta muito a sobrecarga. Quando você salta sobre ela, quanto mais alto, maior o impacto. E aí, o que acontece? Voltando ao fisiológico, você fica em pé, existe uma tensão, peso sobre essa cartilagem. Isso vai espremer a cartilagem e ela vai perder um pouco de água. Esses proteoglicanos vão perder a água ali para aquele ambiente, joia? Então, quando a carga é aliviada, então sentei, deitei, estou descansando, esse líquido que saiu, ele tende a voltar para a cartilagem, ela volta para a espessura normal dela. Presta atenção, esse comportamento da estrutura da cartilagem é chamado de comportamento viscoelástico. O tecido tem isso, né? A cartilagem tem essa condição de fazer isso e assim ela consegue responder, controlar a carga. Então você vai pensar o seguinte, uma cartilagem que é saudável, galera, existe um equilíbrio constante entre a síntese, que é a produção da matriz, por quem?
pelos condrócitos, um leve desgaste mecânico, né, que é natural pelo uso diário, pelo dia a dia, e você tem os dois lados da balança equilibrando. Elisal, da hidratação. Se não tem lesão ali, se ela está mantida, a hidratação é uma resposta para preservar a sua cartilagem. Então você vai, deixa eu botar isso, está batendo aqui ao seu lado, deixa eu tirar aqui, pronto. Ela vai desidratar e hidratar de acordo com o movimento, com o dia a dia. Joia? E ela vai responder isso porque você dá atenção, sei lá, você trabalhou, fez um movimento, durante o dia, vamos imaginar, pensa no gari, o cara que corre pra caramba atrás do caminhão de lixo para pegar o lixo. Ele vai ter muitos impactos, então ele vai ter um desgaste natural daquela cartilagem. E aí acabou o dia dele, vamos imaginar que ele trabalhou até as 5, parou, descansou, tem um final de semana, descansou, é jovem, né? Não tem grandes exageros ali no trabalho, que já é pesado, ele tende a ter uma recuperação. Fechou? Então, vamos pensar nisso. Agora, vamos lá. O que realmente acontece na artrose? Para eu te responder isso, eu vou trocar a tela aqui. Deixa eu pegar aqui e já volto com ela em 3D para você. Segurei. Aê, bom. Agora você está vendo uma imagem aqui que vai ser um vídeo, na verdade, um vídeo em 3D. Mas vamos lá. O que a gente tem que pensar antes da gente olhar esse vídeo? Eu vou falar para você, você vai me ouvir, vai entender isso daqui. E aí a gente vai olhar o vídeo junto. Olha só. A artrose não é assim, a cartilagem simplesmente ela para e se desgasta de maneira passiva. Tipo, é um pneu que a gente anda com ele, né? Principalmente o pneu da frente, que você manobra e tal, ele vai desgastando muito rápido. Não. Isso é um processo muito ativo, onde o que acontece? Os próprios condrócitos, são as células que produzem a matriz extracelular, eles acabam produzindo enzimas que vão degradar o colágeno e também os proteoglicanos. Presta atenção, a síntese e a degradação é como uma balança. Então, fiz atividade, degradei, parei, recuperei, voltei a sintetizar. Então, existem proteínas que vão degradar a nossa matriz extracelular e também os nossos proteoglicanos. Essas são chamadas de metaloproteínas. Então, vamos lá. O excesso do uso, aumento de metaloproteínas, diminuição da velocidade de reconstituição e aumento da velocidade de degradação. Não um aumento exagerado, mas um aumento. Agora, pensa num ambiente levemente inflamado. Isso, pensa nesse ambiente de inflamação dentro da articulação. Aí essa balança começa a se desequilibrar. A balança que antes estava estável entre síntese e degradação, agora ela está pendendo mais a degradação. E aí, se eu tenho menos proteoglicanos, a cartilagem vai perder a capacidade de reter água, de se hidratar, tende a ficar mais fina, mais ressecada e menos elástica. E aí o que acontece com essa rede de colágeno progressivamente comprometida? A cartilagem perde resistência e aí começa a aparecer quem? Fissura. Começa a ter pequenas fissuras. Você vai pensar aqui, pensa numa fábrica. É como se fosse uma fábrica que agora ela está desequilibrada. Então pensa nos condrócitos da fábrica como trabalhadores que estão ali. Pô, você tem uma fábrica, você tem uma empresa, essa empresa ela manufatura, prepara alguma coisa e as peças com o uso elas vão se degradando. Melhor, vamos pensar num carro. Você tem um carro, você usa o freio sempre. A pastilha de freio vai começar a diminuir a sua espessura. Você vai parar, vai fazer a troca. Agora imagina que você não pode parar por qualquer motivo, você começa a demorar mais a trocar essa peça. Ou o mecânico, você leva para o mecânico trabalhar, o mecânico está ocupado, ele não pode fazer naquele momento. Você tem que andar mais um pouco. O que vai acontecer? Você começa a desgastar cada vez mais aquelas peças e prejudicar o freio. Pensou? E aí a gente tem um efeito dominó na articulação interna, cara. Olha só, conforme a cartilagem vai ficando mais fina, vai se afinando, o que acontece? A articulação inteira começa a reagir. Então não é um problema só da cartilagem, é um processo que envolve toda uma estrutura articular. Vamos fazer o seguinte, vamos olhar aqui o vídeo, deixa eu dar o play aqui nesse vídeo. Ó, acompanha o vídeo aqui. Então você está vendo a articulação saudável, chega a estar brilhante, né? A cartilagem bem saudável. E aí a gente tem um movimento ao longo dos anos, daqui a pouco eu falo sobre isso, envelhecimento, ao longo dos anos o movimento sendo feito, aquela coisa toda acontecendo, e a gente começa, e os impactos, e aí a gente começa a desidratar, começa a perder certas coisas, olha lá, as fissuras
A gente começa a perder esse tecido cartilaginoso, vai ficando mais fino. E aí a gente começa a ter mais atrito. Esse vermelhão aí está mostrando que dor e inflamação. E cada vez menos cartilagem. E agora a gente está tendo o quê? Atrito ósseo. O que o osso vai fazer? Ele vai responder aumentando as deposições de cálcio. Está vendo aqui? Deixa eu dar um pauzinho. Ah, foi de rápido. Deixa eu voltar aqui. Ó, aqui. Ó. Olha o osso aqui se transformando. O que está acontecendo? Ó, pausei. Essas estruturas elevadas aqui e aqui, elas são osteófitos. O que é um osteófito, professor Elisaldo? Os osteófitos, pessoal, são os bicos de papagaio. São uma resposta ao impacto e à inflamação. É o corpo tentando se proteger, aumentando os depósitos de cálcio. Então, olhando essa imagem, eu acho essa imagem muito interessante, você vai pensar o seguinte: o osso subcondral, que é o osso que está logo debaixo da cartilagem, ele vai começar a receber mais carga direta, mais impacto, e ele vai reagir fazendo o quê? A gente chama de esclerose, né? Que é formar essas saliências ali nas articulações, que são os osteófitos. Na coluna a gente chama de bico de papagaio. Bom, a membrana sinovial também vai reagir. Porque ela reage a fragmentos da cartilagem, porque começa a fazer fissura, vão se partir e pequenos fragmentos podem cair ali no meio. Então, olha só, a cartilagem degradada ali no líquido articular vai dar um pequeno grau de inflamação, ou seja, uma sinovite reativa. Vamos lá. Estamos perdendo líquido, a balança está pendendo a degradação, fissuras articulares, perda de parte das cartilagens. Então, a perda da parte de cartilagem expõe o osso. O osso subcondral exposto vai receber o impacto, vai começar a sofrer esclerose e ali a gente vai ter o desenvolvimento de osteófitos, semelhante ao bico de papagaio. Aquele fragmento que se soltou vai gerar uma sinovite aguda, uma sinovite reativa, que vai reagir àqueles pedaços de cartilagem que estão perdidos ali. Joia? A cápsula articular e ligamento. Pensa nisso, cápsula articular e ligamento. O que acontece? Com o tempo, pode perder parte da tensão normal, contribuindo então para uma tensão e uma tensão, uma instabilidade, uma sensação de estabilidade. E aí, pacientes com artrose vão falar disso. E o que a gente tem aqui? Um efeito dominó. Pegou o efeito dominó. Então começa lá com a desidratação diminui o tamanho, a diminuição do tamanho, o ambiente levemente inflamado leva a fissura aumenta o contato do osso subcondral, aquela fissura também vai liberar fragmento que vai aumentar a inflamação a partir de uma sinovite reativa e a gente começa a ter um todo. Joia? Só que aí tem uma coisa. Lembra que eu falei mais cedo que não é vascularizado e nem inervado? Ué, então de onde que vem a dor se não tem nervo na articulação? Nas cartilagens. Olha só, aqui está um detalhe que é muito importante e surpreende muita gente, cara. Por quê? A cartilagem não tem nervo. Tá, de onde vem a dor? Olha só, a dor é do vizinho, do osso subcondral, cara. O osso, o tecido ósseo, esse sim é bem irrigado, tanto é que ele é responsivo. Como assim, Elisaldo? O osso não é um tecido parado, duro? Não. Tanto não é que você conhece alguém que usou ou usa o aparelho ortodôntico. Pronto, vai Elisaldo ficar doidão. Elisaldo está tomando esse chimarrão e está ficando doidão, tá perdendo a noção das coisas. O que tem a ver dente com articulação? Vamos lá, jovem gafanhoto, fisiologista do tio Elisaldo, eu te explico. Quando você coloca o aparelho ortodôntico, eu poderia dar outros exemplos, você gera uma pressão que vai empurrar os dentes para girar ou para ir para algum lugar. E somente o ortodontista, o dentista que coloca o aparelho, sabe o que está fazendo ali. E aí o que acontece? A pressão no osso, tanto é que se você já usa, sabe, dói um pouquinho na hora que coloca, depois a dor aumenta, o dente fica mole, a gengiva fica vermelho. O que está acontecendo? Remodelamento ósseo. Isso é possível porque o osso ele é inervado, então percebe a pressão, e é irrigado. Então as células, osteoblasto, osteoclasto, eu não vou entrar nessa vibe hoje, outro dia eu posso gravar um vídeo explicando isso, elas vão remodelar e o seu dente vai para um lugar adequado. Quando ele chega no lugar adequado, que aquela pressão do aparelho gerou, o que acontece? Começa a diminuir a dor, o dente volta a ficar firme, porque o osso se remodelou. É isso daqui. O dente está aqui. Deixa eu olhar aqui para você, porque eu estou aqui no 3D e não estou te vendo. Pronto. Então está aqui, vamos pensar aqui na maxila e o dente está aqui para frente. Então a pressão vai empurrar o dente para cá. Empurrando, o que acontece? Essa área vai remodelar, por isso que o dente fica mole. Vamos remodelar aqui e agora o dente fica firme novamente. Pegou? Então vamos voltar com a imagem aqui. Assim, beleza.
Então, o que acontece? O osso está se remodelando de acordo com a necessidade. Então, isso só vai acontecer porque o osso é inervado e irrigado. Então, é ele que vai sentir a dor quando a gente começa a ter o problema. O osso é muito, muito, muito irrigado e muito, não tão irrigado quanto o músculo, mas é bem irrigado, não posso comparar com a cartilagem que não é irrigada, e inervado. Por isso que a gente sente dor. Então isso explica o fato clínico, que é muito conhecido, que o grau de desgaste da cartilagem, visto no exame de imagem, nem sempre é proporcional à intensidade da dor que o paciente relata. Isso depende do quê? Você vai depender, o grau de dor vai depender muito mais da reação do osso e até da sinove. A sinove também vai ter dor, porque tem receptor ali de pressão e de dor na articulação. Tanto é que você consegue, com os olhos fechados, eu faço muito isso nas minhas aulas presenciais. Eu pego uma pessoa, coloco em pé, peço para fechar os olhos e eu manipulo um braço, antebraço e mão, e coloco numa posição, fazendo um joia, fazendo um número 1, e peço que ela com o olho fechado faça a mesma coisa do outro lado. Por que ela consegue fazer isso? Porque eu tenho inervação na articulação. E essa inervação manda para o cérebro a posição da articulação. Então também vai ter percepção de dor ali. Então, uma lesão na articulação que ainda não chegou num nível de sinovite, não vai desencadear a dor. Ou uma dor muito pequena. Joia? Então, pensa sempre na ideia da balança. E o que vai mexer na balança, professor? Primeira coisa, idade. Os condrócitos, cara, vão perdendo como é que eu vou dizer, a capacidade de renovar a matriz extracelular, ou seja, o condrócito, que é aquela célula que produz a matriz celular da nossa cartilagem, começa a perder função. Joia? Sobrecarga mecânica, né? Sobrecarga mecânica repetida. Então, a articulação que sofre muita carga, quadril, joelho, e aqui a gente está falando de joelho, vou ficar no joelho, e histórico de lesões prévias, né? Então, vamos lá. Eu corro todo dia sem descansar adequadamente. Isso já é um fator que pode prejudicar, somado à idade. Somado a isso, eu pisei em falso e fiz uma torção no meu joelho. Doeu o meu joelho, machuquei. Tem um histórico de lesão. Isso vai aumentar o desgaste da balança. Então, a lesão vai levar a inflamação, que vai levar a uma maior liberação daquelas metaloproteínas que eu falei mais cedo, lembra? E fatores genéticos e metabólicos. Então, tanto a qualidade da matriz que é produzida, quanto as respostas biológicas individuais ali vão mexer na balança, aumentando ou diminuindo a inflamação. E aí, galera, você já entendeu o mecanismo, você já entendeu por que dói, você já entendeu uma par de fatores dentro do que a gente chama de artrose, e a vida começa a ficar mais fácil. Por quê? Você entendeu. Não decore, entenda. Joia? Então, vamos lá. Recadinhos finais aqui desse nosso encontro. Hoje é quinta. Não esquece de curtir o vídeo, isso é muito importante para o canal, para o YouTube entender que o canal é relevante. E manda para alguém que precisa entender, precisa aprender isso. E guarda na sua cabeça, eu falo isso todo no vídeo, seja ao vivo, toda terça-feira tem vídeo ao vivo, tá? Toda terça-feira tem live. Então, essa live dessa semana eu falei de fisiologia do exercício, falei, né, das fontes energéticas, se você não viu, tá lá, né? Ficou salva essa daí. Nem sempre fica salva a live, tá? Essa ficou. Então, vai